Olá, para quem não me conhece, eu sou a Tamires, e eu vou estar aqui hoje apresentando para vocês o CPT, que é o Continuous Performance Test. Quem fez esse teste comigo sabe como é que ele funciona, mas só para todo mundo saber como é que é essa tarefa, é uma série de letras é apresentadas em sequência, né? Cada uma de uma vez. Você é instruída sempre a ficar na tela quando uma letra aparecer, menos quando a letra for X, tá? Nesse caso, né, o X é o nosso alvo, as demais letras são distratores, e a questão é que a resposta, né, é uma inibição motora quando o estímulo-alvo é apresentado. Então, a ideia é que você sempre esteja clicando em todas as letras e a sua resposta ao alvo X seja a sua inibição motora de não clicar, né? A gente realizou essa tarefa, né, da seguinte forma: a gente fez no aplicativo, né, no Scilab, e ela consistia em um início que era um teste curto de 10 letras, depois vinha um primeiro bloco de 40 letras, ele dava uma pausa e você fazia outro bloco de 40 letras, né? E a gente repetiu essa estrutura toda, né, esses 3 blocos 3 vezes. Tá? É... Nessa tarefa, né, a gente quer determinar medidas objetivas, né, que possam ser relacionadas a desempenho atencional, atenção sustentada, desatenção, impulsividade e vigilância, né? Só para a gente entender um pouco o que você quer dizer, né? Muita gente me perguntou quando estava no teste se atenção sustentada era a mesma coisa que vigilância, e daí eu falei que era bem parecido, né? Só que a questão é que a vigilância, né, ela é a capacidade de detectar e monitorar ativamente estímulos relevantes em um ambiente de constante mudança. Então, ela é mais caracterizada pelo seu estado de alerta, né? E a atenção sustentada, ela está mais ligada a uma noção de tempo, você conseguir sustentar isso ao longo do tempo. É basicamente você manter esse estado de vigilância durante um intervalo de tempo, tá? Aí a questão de desatenção é realmente a dificuldade de você manter a atenção em uma tarefa específica, né? Você não ter foco, a dificuldade de completar essa tarefa, a facilidade de distração, né? E a impulsividade está justamente naquele comportamento precipitado, né? Muito ansioso, a tendência de agir sem pensar, né? Então, ter essa resposta muito rápida e impulsiva, tá? Eu quis trazer para vocês, assim, a gente fala de vamos querer medidas objetivas para medir essa desatenção, a atenção sustentada, vigilância, né? Então, que medidas são essas, né? A partir de que medidas a gente tira alguma conclusão sobre isso? Então, as medidas que a gente tem nesse teste, algumas, tá? Tem outras, eu vou apresentar aqui só algumas, são o tempo de reação, né, que é realmente o tempo que o participante demora entre a emissão de um estímulo e a sua resposta, tá? Então, basicamente, apareceu a letra na tela, quanto tempo você vai demorar para clicar, né? Então, basicamente, nesse teste, o tempo de reação é o tempo entre uma letra aparecer, né, e você clicar na tela. O desvio padrão desse tempo de reação, ele já vai ver mais ou menos a consistência entre essa velocidade de resposta. Então, ele vai ver se está muito disperso. Um desvio padrão grande indica que você teve resposta que você respondeu muito rápido e a resposta que você respondeu muito devagar. Então, ele traz um pouco essa consistência de velocidade de resposta. Se você se manteve ali próximo sempre da mesma velocidade de resposta. As omissões, né, elas são basicamente os erros, né, se você vai pensar na detecção de sinal, que é a falha em responder o estímulo, né? Então, no nosso caso, nessa tarefa, o seu estímulo, o seu alvo, né, era o X, e a sua resposta deveria ser não clicar no X, né? Você ter essa inibição motora do clique. Então, nesse caso, quando você clicava no X, você cometia um erro, né? E as comissões, né, que normalmente são os alarmes falsos da teoria de detecção de sinais, você ter alguma resposta a estímulos não alvo. Então, como a sua resposta nesse teste
é a inibição de um comportamento de clique, né? Então, você vai ter esse comportamento de não clicar em estímulos que não são alvos, né? Em qualquer letra. Tá? Esse daqui, só para falar, foi basicamente o que vocês não cometeram, né? Só para dando uma adiantada. A gente também tem assim, a variabilidade dos tempos de reação, que está muito próximo ali do que é o desvio padrão. Tem a detectabilidade, que é a capacidade de discriminação de sinais. Então, ele tenta entender, assim, ele tem uma fórmula para entender se você está conseguindo perceber o que é um alvo, o que não é um alvo, né? E o estilo de resposta é justamente aquilo lá, se você está respondendo muito rápido, depois está respondendo devagar, se você tem algum padrão dentro das suas respostas de uma forma mais detalhada que possam indicar uma inconsistência de padrão atencional, tá? Na verdade, é uma mudança no estilo de resposta, na verdade, é uma mudança no seu critério de decisão, né, que possa ser percebida pelo lado, e ele pode indicar uma inconsistência de padrão atencional, tá? E aqui a gente vai tentando entender um pouco o que essas variáveis podem falar para a gente. Então, por exemplo, o tempo de reação mais rápido pode indicar um processamento mais eficiente e uma atenção sustentada, então você está mais focado naquela tarefa. Mas também ele pode estar ligado também com padrões de impulsividade, dependendo do tipo de resposta, tá? Então, são algumas coisas que a gente tem que saber. O desvio padrão do tempo de reação, justamente, pode sugerir uma inconsistência. Então, você pode estar muito focado em um certo momento, e em outro momento você está meio desatento. Então, isso mostra uma inconsistência nesse desempenho atencional. As omissões, né? Ou seja, você clicar num X pode estar relacionado a um problema de atenção, realmente você não está prestando muita atenção, está apenas repetindo aquele comportamento de clique, ou uma impulsividade que você quer fazer as coisas muito rápido, toma essa decisão de forma impulsiva e clica na tela. As comissões podem estar ligadas já com desatenção, né? Você está meio distraído e você perde alguma informação que está sendo apresentada, você não responde com uma forma tão rápida. E realmente essa falta de resposta a algum estímulo. A variabilidade do tempo de reação, de novo, está muito próximo ali do desvio do desvio padrão do tempo de reação. Então, ele sugere uma inconsistência de desempenho atencional. A detectabilidade pode estar ali relacionada a uma dificuldade de discriminação desses sinais, né? Muitas vezes isso pode ligar até a outros fatores que não são atencionais, como dislexia, você pode ter alguma outra questão que, quando você está fazendo uma tarefa com letras, dificulte essa discriminação entre os sinais, né? Algum tipo de problema em relação à visualização do teste, até questões mesmo da própria aplicação. E, por último, a gente tem o estímulo de resposta, né, que na verdade, ele é a mudança do critério de decisão, e ele pode estar aí mostrando uma inconsistência no seu desempenho atencional também, tá? Então, assim, em relação àquelas primeiras coisas que a gente falou, né, a atenção sustentada, vigilância, desatenção e impulsividade, quais são as variáveis que mais falam sobre isso, né? Então, quando a gente fala de atenção sustentada, as omissões e as comissões, que são os erros e os alarmes falsos, e o tempo de reação, isso tanto na atenção sustentada, tanto na vigilância. Na vigilância, como a gente falou, a atenção sustentada é muito próxima da vigilância, mas a atenção sustentada fala isso em relação ao tempo. Então, pode ser que essa mudança de comportamento durante o teste, né, você tem um padrão de omissões e comissões em um período de teste, e conforme ele vai passando, você vai mudando esse tipo de comportamento em relação à omissão e comissões, podem estar aí, podem estar aí relacionados à atenção sustentada. A desatenção é realmente também as comissões, omissões, variabilidade no estilo de resposta, né? Então, você pode ter alguns episódios de desatenção, por isso você vai variando esse tempo de reação, você tem um tempo de reação mais lento, você varia, você coloca, de vez em quando você reage muito rápido, depois você fica desatento, não está
muito focado naquela tarefa. Então, é basicamente isso, e a impulsividade, ela está mais ligada ali a um tempo de reação especificamente, né, que é você ter o tempo de reação alto, em geral, as perseverações, né, que são as respostas muito rápidas, né, que daí de ação é, é uma característica específica desse tempo de reação, são tempos de reação menor do que 100 milissegundos, então você realmente está sendo impulsivo, você não está realmente tomando tempo para tomar uma decisão ali, e as omissões e comissões, tá? E por que que a gente faz esse teste com vocês, né? Não esse teste em si, porque, como eu vou falar um pouco depois, o teste do CPT, ele é um pouco diferente, a gente faz essa versão no aplicativo, que é uma tarefa para vocês conhecerem como é que funciona a tarefa que é executada nesse teste. Esse teste vai ter uma estrutura um pouco mais robusta na sua forma tradicional de aplicação. Então, por que que a gente faz isso, né? Porque a gente quer passar para vocês esse entendimento prático desses processos cognitivos, para vocês entenderem quando vocês estão performando essas tarefas, o que que passa, como é que é a experiência de vocês terem essa capacidade de perceber esses processos em vocês, né? Também para mostrar que existem formas de obtenção de dados objetivos, né? A gente quer trazer aqui um trabalho de, cara, vocês conseguem, a partir desses testes, dados para fazer alguma análise que seja mais objetiva, não seja subjetiva, seja baseado em dados. Né? Então, elas são, também é muito interessante, que essas tarefas como essas são utilizadas tanto em pesquisa, tanto em diagnósticos. Então, quando você pensa em pesquisa, você pode relacionar essa tarefas, né, como essa de desempenho atencional, com certos grupos de interesse de estudo. Você pode utilizar essas tarefas sozinhas ou elas sendo realizadas junto com alguma outra ferramenta de medida, como um eletroencefalograma, que vai trazer quais são os potenciais evocados em cada região cerebral, quando você está tomando essas decisões durante a tarefa. Ou então pode fazer com ressonância magnética para saber a atividade cerebral. Então, assim, é interessante a gente pensar numa delimitação de pesquisa mais objetiva, mais até para entender processos cognitivos, que existem essas tarefas, elas são ferramentas que podem ser utilizadas. Elas também são ferramentas utilizadas em diagnóstico, tá? O CPT-X, ele é um teste neuropsicológico, né? Ele é utilizado em conjunto com outras ferramentas há algum tempo para ajudar, auxiliar no diagnóstico de TDAH, por exemplo. Então, assim, ele não é utilizado sozinho, não é a resposta desse teste vai dizer se a pessoa tem TDAH ou não. Tem uma gama de fatores que você tem que pensar quando você está aplicando um teste para utilizar ele tanto em pesquisa quanto em diagnóstico. São vários fatores que podem alterar desempenho no teste. Então, a gente falou assim com as pessoas que estavam fazendo, a gente falava que sono pode estar alterando, o horário que a gente está fazendo esse teste, né, essa tarefa, pode alterar o desempenho. Se a pessoa tomou algum tipo de estimulante, né? Se tomou algum café, se tomou um energético, alguma coisa do gênero, pode. Se a pessoa está ansiosa, se vai fazer uma prova. Então, tem vários fatores, tanto em delimitação de pesquisa, tanto na utilização de diagnóstico, que precisam ser muito bem considerados quando você vai utilizar tarefas e testes cognitivos. Tá? Aqui a gente fez de uma forma um pouco mais adaptada, a gente utilizou um aplicativo, né? O CPTX, ele, na forma tradicional dele utilizada no auxílio de diagnóstico, ele tem 15 minutos direto, né? A gente fez aqui 3 blocos de 3 minutos. Então, assim, a gente fez esses 3 blocos justamente para tentar pegar um pouco a ideia de tempo, para não ser uma coisa tão rápida, senão a gente não consegue ter essa ideia de atenção sustentada. Mas tem uma série de cuidados quando você fala em pesquisa e diagnóstico que deveriam ser seguidas também. Aqui é mais para a gente conseguir ter essa experiência e trazer um dado
que seja interessante de análise, tá? Antes que vocês pensem assim, ai, não, então você fez um diagnóstico de TDAH. Não, a gente já fez. Eu trouxe aqui como é feito no teste em si, tá? Isso aqui vem do manual até do teste, que eles conseguem plotar aqui, por exemplo, um gráfico que mostra basicamente o desempenho da norma de TDAH, o desempenho de um paciente não clínico, né, que não tenha TDAH, e uma pessoa respondente. Na versão que eu fiz, eu não tenho nem todos esses dados, o aplicativo não gera todos esses dados, ele gera alguns desses dados. Como eu falei, o, o aplicativo, ele é uma versão adaptada, ele não tem o mesmo tempo, ele não gera os mesmos dados, ele não tem a mesma precisão, e a gente não teve todos os controles necessários para fazer qualquer tipo de diagnóstico. Então, ninguém aqui está diagnosticando ninguém, a gente nem fez esses dados. Esse aqui é um dado que está no manual deles, é de uma pessoa, não sei se é verdadeira ou fictícia que eles colocaram, acredito que seja um paciente mesmo, mas é só para vocês terem uma ideia aqui, que eles vão entendendo, por exemplo, cada variável está ligada a algum tipo de questão que está sendo se tem interesse, então a desatenção, vem comissões, tempo de resposta, variação do tempo de resposta, a detectabilidade, né, o tempo de resposta com variação de tempo entre estímulos, e daí vai mostrando o desempenho da norma não clínica, a norma do TDAH e da paciente, que é a que está em azul. Então, a gente vê aí, basicamente, que essa paciente ela está abaixo da norma não clínica, mas ela tem dois fatores, um em impulsividade e um em desatenção, que estão acima da norma, inclusive, de TDAH. Então, isso daí pode ajudar a entender algumas questões da pessoa, entender se ela realmente tem um comportamento impulsivo, isso pode ser utilizado tanto em diagnóstico, tanto em opções de tratamento, mas é interessante a gente entender como ele é feito, tá? Ele existe um valor, né, normativo que pode ser utilizado quando o teste é realizado exatamente da mesma forma, exatamente no mesmo contexto. Tá? A gente não consegue utilizar esse valor normativo se a gente não tiver os mesmos critérios. Tá? E aqui agora eu vou trazer um pouco do resultado dos testes de vocês, tá? E quando eu falo o resultado do teste de vocês, eu fiz uma análise, como eu não conseguia, não ia ser possível analisar individualmente, utilizando um dado normativo, né? A ideia era entender o comportamento de grupo, tá? Então, a gente faz, porque eu fiz da seguinte forma, fiz 3 blocos com vocês, cada bloco ele tinha uma frequência de aparecimento do alvo. Então, a gente tinha um bloco que ele tinha uma frequência mista, né? Ele tinha um primeiro bloco que a frequência era baixa, né? O X aparecia poucas vezes. Tinha um outro bloco que aparecia muitas vezes. A gente fez um que durante o teste inteiro apareceu um pouquíssimo X e fez um que apareceu muito X durante o teste, tá? E daí a ideia é a gente entender o comportamento entre as respostas desses 3 blocos. Por que que a gente consegue fazer essa análise? Porque vocês fizeram, todos que fizeram os 3 blocos na mesma condição. Então, independente se você estava com sono, se você tinha tomado café ou não, a diferença de desempenho entre os 3 não está levando em consideração esses outros fatores, porque vocês estavam exatamente na mesma condição quando estavam fazendo esses testes. Tá? Então, é bacana a gente pensar isso quando a gente está falando de uma análise comparativa, né? Então, como eu estou estudando uma pessoa que fez os 3 testes, né, um comportamento de grupo de pessoas que fizeram os 3 testes nas mesmas condições, eu consigo realizar essa comparação. Então, a gente vê aqui, basicamente, esse primeiro gráfico, ele fala sobre o tempo de reação, e o segundo o gráfico de baixo, ele fala sobre a acurácia, tá? Sendo que as primeiras 3 colunas, elas falam sobre o comportamento em letras que não são alvo,
e a outra fala sobre o comportamento das letras que são alvo, tá? Então, no caso, as primeiras três colunas são referentes a todas as letras e as outras três colunas são comportamento em relação ao X, tá? Então, a gente vê aqui, basicamente, em relação à acurácia, que realmente a média, né, no teste, né, na tarefa, em que a frequência é neutra, né, ela é mista, na verdade, ela tem tanto a frequência alta, quanto a frequência baixa, em cada um dos blocos, ele ficou aí com desempenho entre a tarefa alta e a baixa nas duas questões, né? Tanto na média de tempo de reação, tanto na média de acurácia, tá? Já em relação ao tempo de reação, você vê que a gente tem uma média maior do tempo de reação quando a gente tem uma alta frequência do X. Por quê, né? Quanto menos X a gente coloca, né, mais aparecem as outras letras, mais vocês ficam compenetrados na tarefa de clique e vocês ficam mais focados. Isso dá para reparar até olhando para vocês. A gente induz esse estado de vigilância, né, esse estado de foco, quando vocês estão ali, que vocês ficam olhando muito para a tela, vocês estão completamente focados porque vocês estão desempenhando uma atividade. Quando a gente coloca uma frequência baixa de X, ou seja, uma frequência alta do X, né, na verdade, que o X aparece muitas vezes, vocês não precisam ficar clicando tanto na tela. Então, vocês começam a devagar. Inclusive, vocês relaxam mais, vocês relaxavam, sentavam mais para trás da coluna, se ajeitavam, né, pensavam em outras coisas enquanto estava acontecendo. O que acontecia com isso, né? O tempo de reação de vocês aumentava tanto em alvos, tanto em não alvos. Então, assim, quando vocês, por acaso, clicavam no X, corriam esse erro de clicar no X, vocês demoravam mais para clicar, e quando vocês aparecia alguma outra letra, vocês estavam mais distraídos, mais relaxados, e também demoravam mais a clicar, né? Mas a acuracidade de vocês aumentou muito, vocês basicamente não erravam porque vocês demoravam mais tempo, mas vocês não erravam. No caso de quando o X não aparecia muitas vezes, vocês ficavam muito focados, né? Vocês aumentavam esse estado de vigilância, esse estado de foco. Com isso, os seus tempos de reação, eles diminuíam, então vocês respondiam mais rápido a todos os estímulos. Então, você consegue ver ali no primeiro gráfico, na segunda coluna, é o de baixa frequência, então é quando o X não aparece muitas vezes, aparecem muitas outras letras. Você vê que a primeira coluna ela tem um tempo de reação mais alto, que foi o que eu expliquei para vocês. Nessa segunda coluna, ela tem o tempo de reação mais baixo, porque vocês estão ali concentrados na tarefa que vocês estão fazendo de clicar nas letras, né? Então, vocês clicam mais rápido na letra. Inclusive, vocês clicam mais rápido no X, né? E, inclusive, vocês acabam sendo mais impulsivos e clicando mais no X. Então, quando você vê aqui embaixo, nesse gráfico de baixo, nas últimas três colunas, você vê que no de alta frequência, quando o X aparece muito, vocês basicamente não erraram, né? Tá ali quase em 100% de acurácia. Já quando a gente vai pro de baixa frequência, que acontece muito, ele está ali em torno de 80%, um pouco abaixo dos 80%. Tá? Então, é interessante a gente entender esse comportamento, porque você consegue induzir um estado de vigilância de acordo com a frequência desse alvo, né? Porque você está mais alerta. Quando você está mais alerta, você tem tempos de resposta mais altos, mas você também pode aumentar a sua impulsividade, tá? E aumentar os seus erros. Então, essa é uma das questões. E daí, aqui, por último, eu trouxe aqui um box plot para vocês, né? Tem outros nomes que dão para esse gráfico. Eu normalmente chamo eles de box plot. Esse gráfico, para quem não conhece, ele trabalha com percentis, tá? O que é um percentil? Ele vai trabalhar com os valores que estão em determinadas posições determinadas pela porcentagem
da quantidade total da sua amostra. Então, por exemplo, se eu tivesse 100 participantes, tá, respondendo, esse tracinho de baixo, ele ia considerar, né, o participante e colocasse eles em ordem crescente, tá? Eu fiz uma medida de um valor com 100 pessoas, coloquei em ordem crescente. Esse tracinho de baixo vai ser o valor da pessoa lá, 1, nessa ordem crescente. Esse início da caixa de baixo seria a pessoa 25. Por quê? Porque ela ocupa a posição de pessoa com 25% da minha amostra. Então, a ideia é que ela está ali nessa posição de 25%. No caso que você tem 10 participantes, é o número 25. Então, o valor dessa pessoa do número 25 é essa caixinha de baixo. O valor do meio seria esse tracinho no meio, é a mediana, tá? Que é a pessoa que está ali ocupando a colocação central na sua amostra. A de cima é 75%, e esse tracinho superior é o 100%. Então, na verdade, esse gráfico ele traz para a gente as posições em percentis, tá? Então, se você tem um traço muito grande, você tem uma dispersão muito grande entre os seus valores. Se ele está mais curtinho, como esses primeiros aqui que a gente tem uma dispersão pequena, tá? E então, a ideia para a gente é trazer de novo isso, né? A gente tem tanto o tempo de reação nas respostas não alvo e o tempo de resposta dos alvos na frequência. Então, como a gente falou, está na mesma ordem, aqui eu não coloquei, não está com a legenda, mas ele está com a mesma ordem que ele estava antes, tá? Então, esse primeiro é quando basicamente aparece muito X, ou seja, é o de alta frequência. O segundo é o de baixa frequência. E o terceiro é a frequência média, né, mista, né? Tem tanto alta frequência, tanto baixa frequência. Então, você vê aqui que você tem uma dispersão pequena desse tempo de reação do não-alvo, né? Basicamente, ele tá, o que tem alta frequência, ele apresenta um tempo de reação maior, também não tem muita mudança. O de baixa frequência está ali um pouco abaixo, mas também não tem muita dispersão. E o misto tem uma variação maior, por quê? Porque ele tem um bloco que ele é alta frequência, o outro bloco que é alta frequência, um que é baixa frequência, outro que é baixa frequência. Então, existe essa diferença entre os blocos, acaba que ele tem uma dispersão um pouco maior desses valores, né? Então, ele está ali, a parte baixa, junto com a parte baixa da baixa frequência, e a parte alta ali próxima da baixa frequência. Então, é basicamente isso. E aqui a gente tem o tempo de resposta nos erros, né? Quando você clica no alvo. Então, você vai, basicamente, quando é alta frequência, o clique no alvo, ele está aparecendo essa caixa enorme, mas, assim, ele quase não aconteceu. E essa questão dele estar aparecendo muito abaixo mostra que foi basicamente um erro mesmo. Basicamente, passou a letra e você basicamente não teve um tempo de resposta naquela letra, tá? Então, basicamente, a ideia é essa. Quando aparecia muito X, vocês quase não clicaram no X. E quando clicavam, era realmente uma desatenção, assim, vocês estavam fazendo outras coisas, ou demoravam para responder o outro e acabava clicando no X, porque passou já a letra, ou vocês estavam desatendo e saíam clicando, tá? E, em compensação, quando o de baixa frequência, que quando o X aparecia pouco, vocês têm ali um tempo de reação que ainda é abaixo do tempo de reação de não alvos, quando você olha o baixa frequência para não alvos, você vê ali que a baixa frequência para não alvos ele está ali em torno de 400, né? Já que
quase chegando em 400 ali, a mediana, quase em 400. Aqui no alvo, a mediana está mais em 300. Então, ele indica uma impulsividade em você reagir, porque você está em tempos mais rápidos do que a sua média. Mas ele ainda está ali, ainda não parece, não está no zero, né? Que é o que você colocaria, basicamente aconteceu no outro caso. E por último, o de frequência mista, ele de novo, ele tem uma dispersão aí maior, ele tem comportamento tanto de um, tanto do outro, tenta englobar, mas ele ainda também, quando você compara com a frequência mista do tempo de não alvos, ele está abaixo, né? De novo, a mediana do tempo de não alvos está em 400, a mediana do tempo de alvos está em torno de 300. Então, você vê uma resposta mais impulsiva, uma resposta mais rápida, tá? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, um pouco essa ideia de como é que você consegue analisar dados, gerar dados a partir de uma tarefa, em que contextos você consegue utilizar essa tarefa, como é que você identifica quais são as variáveis, como é que você relaciona elas, e como é que, a partir delas, você constrói conhecimento sobre determinados assuntos. Nesse caso aqui, era vigilância, atenção sustentada, a parte de desatenção, né, e a parte de impulsividade. Então, a partir disso, a gente consegue ter um conhecimento um pouco mais concreto dessas questões, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição no grupo de vocês lá da turma para a elaboração do relatório. E é isso. Obrigada.